Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me chamo Maria Clara, gente, e vim aqui para mais um momento de juntos estudarmos a nossa lição da Escola Sabatina. Bom, gente, a lição dessa semana está muito especial. Ela tem como título Duas Caras e um Coração. Bem profundo, não é mesmo? Bom, vamos descobrir agora qual é o nosso texto-chave que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39. Então, pegue aí sua Bíblia para a gente poder descobrir juntos. Diz bem assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem, os líderes religiosos daquela época estavam todos procurando qualquer brechinha que Jesus desse para eles poderem acusar a Jesus. E isso não se tratava simplesmente de uma batalha humana, mas de uma batalha espiritual. Muitas vezes eles enviavam espiões, eles faziam perguntas intrigantes para Jesus, que se ele fizesse uma resposta, ele estaria contrária a outra, e isso poderia acabar criando contenda, poder ser levado a um júri, a um juiz, para que pudesse julgá-los para a morte, porque ele teria um certo motivo. Bem, as pessoas daquela época, mais especificamente, os líderes religiosos, eles muitas vezes enviavam espiões, faziam perguntas intrigantes para Jesus, porque eles queriam encontrar de qualquer jeitinho uma falha em Jesus para poder julgá-lo. Com essas perguntas, as pessoas que estavam ali, inclusive os profetas, os discípulos, foram inspirados por Deus para poder estar escrevendo na Bíblia aqueles debates que Jesus tinha com os escribas, com os fariseus, os líderes religiosos. E a acusação principal de Jesus contra os fariseus era a hipocrisia deles. Eles ensinavam uma coisa, falavam uma coisa, mas infelizmente não vivenciavam aquilo. Os líderes religiosos daquela época, eles faziam parte da elite, eram pessoas importantes, eram pessoas muito respeitadas pela população. E as pessoas mais comuns consideravam esses líderes religiosos como exemplo para a vida deles. Eles obedeciam tudo o que esses líderes ensinavam. Porém, aqueles líderes estavam muito longe de ser considerado bons exemplos para aquelas pessoas. Como eu disse, eles ensinavam uma coisa e faziam outra. E outro ponto muito importante é a maneira como Jesus aplicava suas respostas. Ele sempre citava as Escrituras, geralmente o Antigo Testamento, que referia-se em várias passagens sobre a vinda do Messias, provando assim que a palavra de Deus era realmente confiável. Como a gente pode ter essa mesma certeza hoje? Bem, antigamente tinha dois grupos religiosos que eles disputavam ali o poder, que eram os fariseus e os saduceus. Eles tinham ideias e teologias diferentes. E há um pouco tempo atrás, Jesus já havia dado uma resposta baseada na Bíblia que lançava por terra um dos ensinamentos dos saduceus. Aí então, em certo momento, chegaram ali para Jesus alguns escribas e perguntaram para ele qual era o mandamento mais importante. Lembrando que Deus escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos. E aqueles mestres da lei que fizeram aquela pergunta para Jesus já estavam exaltando os 4 primeiros mandamentos, que condizem em amor a Deus. E a resposta de Jesus, gente, foi perfeita. Ele citou o livro de Deuteronômios, capítulo 5, versículo 2. Jesus provou a essência da lei, que antes de termos amor ao próximo, nós temos que ter amor a Deus. E no dia de terça-feira, com o tema Você Sabia, no segundo tópico, traz uma pergunta que alguns líderes religiosos fizeram com Jesus, que era sobre o pagamento dos impostos, que na realidade era uma verdadeira armadilha. Porque se Jesus dissesse que eles realmente deveriam pagar os seus impostos apenas para Roma, a população e aqueles líderes religiosos diriam que Jesus estava contra as leis de Deus. Mas se Jesus dissesse que não era para eles dar os impostos para Roma, ele seria acusado como um traidor e revolucionário diante das autoridades romanas. E de um jeito ou de outro, os fariseus queriam conseguir vencer Jesus. No último tópico,
Diz que o doutor da lei, que fez aquela pergunta de quais dos mandamentos era o maior, era o principal. Ele parecia ser honesto, mas ele estava apenas testando a Jesus. E mais uma vez os fariseus estavam tentando o nosso Salvador. Nossas palavras podem enganar com mais frequência do que nós imaginávamos. Quer ver? Vou te fazer algumas perguntas. Você já modificou o seu tom de voz para parecer pior quando você ligou para a escola dizendo que não poderia ir porque você estava doente? Você já prometeu dar uma olhadinha em alguma coisa, mas na verdade você não queria nem olhar? Você já prometeu orar por alguém, mas na verdade nem se lembrou dessa pessoa nas suas orações? Pense aí agora na maneira como você fala. Será quais são os motivos que estão por trás da minha e da sua fala? Jesus, que deve ser o nosso maior exemplo, nunca usava palavras grosseiras, mesmo sendo para repreender pessoas. Mesmo com aquelas pessoas que se aproximavam de Jesus por interesse ou até com a intenção de prejudicar Jesus. Ele sempre procurava atrair as pessoas com o principal objetivo de ajudá-las. E no dia de quinta-feira, no nosso texto flash, diz bem assim: esses 2 mandamentos são uma expressão do princípio do amor. Não podemos guardar o primeiro e quebrar o segundo. Nem podemos guardar o segundo enquanto quebramos o primeiro. Somente quando amamos a Deus acima de tudo é que podemos amar o próximo imparcialmente. O Libertador, página 351. O que aconteceu com você de você falar com uma pessoa que amava ela, mas na verdade não amava não? Algumas vezes, algumas pessoas nos ferem, nos compreendem mal, às vezes até falam pelas nossas costas. Será como é que a gente pode sentir empatia por uma dessas pessoas? Será como é que a gente faz para colocar o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar? Para podermos sentir empatia ao nosso próximo. Muitas vezes a gente vê Jesus ser confrontado por fariseus, saduceus, líderes religiosos, por pessoas da população. Mas ele sempre tratava eles com carinho. Mas para Jesus, não se importava qual era o objetivo que a pessoa estava se aproximando dele. Ele sempre queria o bem delas. E se a pessoa queria uma resposta agradável, e nem sempre era assim, Jesus sempre buscava ensinar e falar com essa pessoa com amor e com carinho, mesmo sendo para repreendê-la. E a gente pergunta, será de onde Jesus encontrava tantas respostas show para poder responder às pessoas? Sabe da onde? Daqui, ó, da palavra de Deus. As respostas de Jesus eram baseadas na Bíblia. E outra coisa que ajudava bastante era o relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Com essas habilidades, Jesus conseguia enfrentar todas as dificuldades e obstáculos que pareciam na vida dele. Jesus continuamente repreendia a hipocrisia daqueles líderes religiosos. Ele sempre recorria à Bíblia, respondendo as perguntas deles com propriedade. Eu e você temos que confiar na palavra de Deus como Jesus confiava. Você sabia que a hipocrisia pode ser revelada em várias ocasiões? Mas Jesus demonstrava em todos os seus atos que a violência nunca deve ser uma opção. Mesmo sabendo o desfecho da história daquelas pessoas, delas rejeitando o Filho de Deus, Jesus se importava com elas. Tentou de várias maneiras que aquelas pessoas enxergassem o seu próprio erro e mudassem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Será que nós somos verdadeiros cristãos? Você é um verdadeiro cristão? Cristãos são aqueles que acreditam em Jesus. Se sim, você deve agir como Jesus agia. Como ele nos disse, colocando a Deus em primeiro lugar e amando sinceramente o nosso próximo. Não apenas com palavras, mas também com atitudes. Bom, gente, esse foi o momento de estudarmos juntos a nossa lição da Escola Sabatina dessa semana. Espero que você ame o seu próximo como a ti mesmo e, acima de tudo, ame a Deus. Porque, como diz um pensamento, coração honesto geram ações honestas. Tchau, tchau, que Deus te abençoe.